Nós temos vivenciado como igreja durante esse mês, o mês da juventude. E nós vamos falar sobre uma nova natureza. Esse é o tema, a série de mensagens durante esse mês. Antes, obrigado, banda, pela adoração, pela ministração. Vocês são bênçãos nas nossas vidas. Nós vamos falar sobre nova natureza, sobre o que nós temos a aprender em Cristo Jesus. Aqui nesse QR Code você pode baixar o esboço dessa mensagem. Nesse esboço você pode acompanhar aquilo que nós vamos conversar aqui nesse tempo, aquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. E nós vamos falar agora, hoje pela manhã o pastor Marcos iniciou essa série de mensagens falando sobre a nova natureza que traz paz ao caos. E nós vamos dar sequência. Durante todo esse mês, você ouvirá mensagens com relação ou com respeito à nova natureza. E agora à noite nós vamos falar sobre a nova natureza que nos faz viver coisas novas. Você deve ter visto a igreja um pouco diferente. Aqui à sua direita e à minha esquerda tem uma floresta ali, uma decoração. Porque a temática da Conferência da Juventude é natureza, ou nova natureza. Então você viu ali, né? Parece uma floresta, não parece, gente? Se você usar a sua imaginação de jovem, chega na floresta. Tem quadros, tem coisas criativas ali. Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre nova natureza, nos faz viver coisas novas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler juntos. Colossenses, capítulo 3. Eu quero te incentivar a utilizar a Bíblia de papel. Assim, se você pode, claro. A gente costuma brincar lá nos jovens que a única notificação que chega na sua Bíblia de papel é de Deus mesmo. No seu celular eu já não sei que notificação pode chegar aí para você enquanto você está aqui nesse tempo de culto. E pode acabar te atrapalhando, né? Enfim, abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3. A nossa projeção, se eu não estiver enganado, começa no versículo 5, mas eu quero ler com você a partir do versículo número 1, para que você possa acompanhar aí o desenvolver dessa temática. Então, eu vou ler com vocês, eu estou lendo na versão NVT, a partir do versículo número 1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Agora, versículo de número 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade e da impureza, da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. E por causa desses pecados vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornarem semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Antes de nós iniciarmos esse texto, acho sempre muito importante entendermos um pouco sobre o contexto. E eu não vou ministrar esse sermão sozinho. Antes de convidar o meu amigo que vai dividir o púlpito comigo, quero compartilhar uma pequena experiência. Eu me lembro que nós estávamos tendo escolas bíblicas dos jovens. Inclusive, se você é jovem, adolescente, fica o convite. Para você que é adulto também, a jornada do discípulo vai começar. As turmas já estão se inscrevendo, mas nós estávamos numa escola bíblica dos jovens e alguém fez alguma pergunta sobre o contexto sociopolítico da época de um texto que nós estávamos estudando. E esse jovem, que eu ainda não conhecia, respondeu a pergunta. Ele não era o professor da turma, tinha um outro professor ali, que inclusive foi o jovem que pregou hoje pela manhã junto com o pastor Marcos.
E ele começou a responder, dando todo o contexto, e ele não tinha preparado a aula. E ele começou a falar sobre o que estava acontecendo naquela época, naquele lugar, e começou a ligar com outros textos. E ele terminou a resposta dele falando, não é mesmo, pastor? Eu olhei, claro, com certeza. Certíssimo. E eu pensei, caramba, ele sabe muito de Bíblia, que legal. A gente começou a conversar. Então eu queria convidar o Breno, que é seminarista aqui da igreja. Um salve de palmas para o Breno. Seja bem-vindo, Breno. Amém, pastor. Como é bom estarmos juntos como igreja do Senhor. Para a gente começar a falar um pouco sobre essa carta de Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, a gente tem que levar em consideração algo muito interessante, que Paulo não conheceu a igreja de Colossos. Ele não fazia ideia quem eram aquelas pessoas. E o mais interessante é que um colaborador do apóstolo Paulo, ele então vai à prisão onde ele estava preso, e ali aquele homem começa a contar sobre as coisas que aquela igreja estava vivendo, sobre as pressões que eles estavam tendo que passar e suportar. O pastor Marcos falou hoje de manhã junto com Pedro sobre a nova natureza que traz paz ao caos. E pastor, eu tenho certeza que a igreja de Colossos vivia um caos generalizado. Sim. O que acontece é que Paulo ele vai encorajar aquela igreja. Eles estavam sofrendo com muitas coisas, desde homens hereges, que estavam falando todo tipo de coisa. Então Paulo ele escreve essa carta buscando encorajar aquela igreja a uma maior devoção ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que lá no capítulo 1 é colocado naquele lindo poema como a imagem do Deus invisível, Jesus, o Filho unigênito do Pai. A gente vai olhar para o texto de Colossenses, vamos ver várias ligações que se encontram lá do livro de Gênesis, do livro de Êxodo, Provérbios, Salmos, nos mostram um pouco de como nós podemos viver melhor e como que nós podemos exercer com sabedoria uma vida cristã saudável. Há uma conexão íntima que nós vamos notar entre o capítulo 3 e o capítulo 1 e 2. Nesses, Paulo começa a falar e a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, magistralmente, quanto ele era Deus e o quanto ele era homem. No capítulo 3, ele inicia uma parte exortativa dessa carta, e ali ele começa a dar alguns conselhos, chamando a atenção desses salvos crentes em Colossenses. Eu não citei, mas algo interessante é que aquela galera toda, eles eram salvos pelo Senhor. Eles conheciam a verdade do Evangelho, só que sofriam com as perseguições e o caos. Mas Paulo começa a chamar aqueles homens a viver uma vida nova, transformada, a viver coisas novas ao Senhor. Passamos então a descrever nesses primeiros versículos um pouco da nossa caminhada, da vida cristã, e como que nós podemos ser transformados pela graça do Senhor. Como que nós podemos amar, servir e transbordar na vida de outras pessoas. Todo esse capítulo, 3 do livro de Colossenses, é uma exortação ao abandono das coisas ruins, das coisas tristes que nós temos dado o nosso coração. Nós temos ídolos que muitas vezes surgem em nossos corações e Paulo nos ensina a abandonar cada uma dessas coisas, porque é para Cristo, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele em quem nós encontramos uma nova natureza. Nós podemos encontrar e viver coisas boas com Ele. É através dele que nós demos o nosso coração, não é, pastor? Amém. E, gente, foi com essa mesma animação que ele deu a resposta aquele dia. Amém. E eu falei, que legal, Breno, obrigado. E é justamente sobre isso. E como o pastor Marcos fez pela manhã, nós entendemos que é necessário, as primeiras mensagens dessa série, nós falarmos um pouquinho sobre o que é essa nova natureza. Por que nós temos uma nova natureza? Nós tínhamos uma velha natureza, nós fomos, o que aconteceu para que aquela velha natureza ou aquela outra natureza, para que chegássemos a ter uma nova natureza ou a possibilidade de uma nova natureza. E o Breno vai falar um pouquinho sobre essa dinâmica de quem nós somos, de como temos uma nova natureza ou de como podemos viver uma nova natureza. Exato, é muito interessante quando a gente olha para o texto e a gente começa a anotar quais são as possibilidades, como nós podemos viver uma nova vida com Cristo, como que nós podemos abandonar essa velha natureza, o velho homem que há dentro de nós e
podermos viver coisas boas e novas com o Senhor. Nós pecamos, nós fizemos coisas terríveis e a nossa natureza está em guerra contra o Espírito do Senhor. Quando a gente olha para a carta de Paulo aos Gálatas, e aqueles que leram a carta aos Gálatas sabem que o início dessa carta é um pouco pesado. Ao contrário de como ele fala aos Colossenses, Paulo enfaticamente começa a falar sobre as tristezas e as coisas ruins do que aquela igreja estava realizando e praticando. E no capítulo 5, quando nós olhamos para uma nova vida no Espírito Santo, nós vamos ver que lá no verso 17, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito manda. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada à nossa natureza. Nós precisamos estar focados no Espírito de Deus, com os nossos olhos fitos, como diz os primeiros versos, em como podemos viver uma vida com o Senhor. Mas como que a gente chegou até aqui? Como que nós entendemos o Senhor Jesus como aquele que é, de fato, o mediador entre nós e o Senhor? Lá no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele cria todas as coisas maravilhosas e Ele cria o ser humano. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança, com racionalidade, com amor. Ele nos comunica, Ele nos dá a possibilidade de falarmos a respeito do seu nome, de comunicarmos atributos do Senhor, atributos que são comunicáveis. O amor dele, a bondade, a sua fidelidade, Ele nos permitiu, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. Imago Dei, Gênesis capítulo 1, verso 26, nos vai trazer isso. O mundo que Deus cria, ele é bom, ele é orgânico, porém ele é selvagem. O mundo de Deus, ele é selvagem. E tal ação do homem como mordomo da criação, como Deus nos fez para ser, nós estávamos prontos para governar, para liderar esse mundo, caminhar junto com o Senhor. Ele caminhava com Adão a todos os momentos, mas infelizmente nós pecamos. Infelizmente o pecado entrou no mundo e nós escolhemos nos afastar. Nós, pelo nosso egoísmo, escolhemos nos corromper e a nossa natureza foi corrompida. Nós, pelo pecado original, fomos mortos, estamos em estado de mortidão. Romanos capítulo 6, verso 19 vai dizer que nós somos escravos do pecado, estamos mortos, não conseguimos levantar nossas cabeças. Então, desde o princípio, Deus começa a estabelecer um contato, uma aliança com o seu povo, e muitas alianças acontecem. Deus faz uma aliança com Noé, Deus faz uma aliança com Abraão, Deus faz uma aliança lá na frente com Moisés, lá no Sinai. Deus faz uma aliança com Davi. Ele estabelece essa aliança com homens justos. Nós temos muitos homens considerados justos. Abraão foi considerado justo, creu no Senhor e foi considerado justo. Gênesis capítulo 15 vai dizer isso. Jó foi considerado justo diante do Senhor, mas essas pessoas morreram. Foram justos, morreram. Quem seria aquele que iria mediar esse contato? Quem iria restabelecer a imagem e a semelhança que nós perdemos lá atrás? Nos foi dado a possibilidade de escolhermos entre o bem e o mal, o livre-arbítrio. Infelizmente, nós escolhemos fazer aquilo que era mal. Mas o Senhor Jesus, na figura dele, para restaurar a nossa natureza como semelhantes ao Pai, ele veio como o mediador, ele veio como o Senhor poderoso, aquele a quem Jó clamava e dizia: Senhor, onde está? Quem dera houvesse um mediador entre nós. Jesus era a resposta para vivermos coisas novas na presença do Senhor. E nós observamos lá na frente que o novo nascimento na pessoa de Jesus é algo espiritual. E no nível espiritual que recebemos essa nova natureza e que podemos viver coisas novas com Ele. Não é verdade? Mas afinal, pastor, o que é essa nova natureza que vivemos no Senhor Jesus? Quando nós olhamos aqui para o texto de Colossenses, eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Ele vai dizer que no versículo de número 1, acompanhe comigo: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo.
Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Depois, um pouco mais à frente, no versículo de número 10, ele vai dizer: revistam-se de uma nova natureza. Essa nova natureza é a vida que é vivida em Cristo Jesus. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, João capítulo 1, versículo 12, vai dizer que todos quanto receberam a Cristo, deu-lhes o direito, ou deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então a nova natureza é a vida que é vivida em Cristo Jesus. Nós separamos uma citação aqui de um comentarista, ele diz: a nova natureza é o homem que é continuamente renovado pelo conhecimento do seu Criador. É um processo contínuo de santificação e Cristo nos ajuda a caminhar por ele. A nova natureza é a vida vivida em Cristo. Calvino diz: o velho homem é tudo o que trazemos do ventre de nossa mãe e tudo o que somos por natureza. E chamado de velho homem porque somos nascidos do primeiro Adão e depois somos renascidos por meio de Cristo. Então a nova natureza é a vida em Cristo. A nova natureza é a dinâmica de vivermos a nova aliança. Se eu desejo viver coisas novas em Deus, e essa é a temática dessa noite, se eu desejo viver novidade de vida na minha família, se eu desejo viver novidade de vida no meu casamento, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, no meu trabalho, na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, se eu desejo viver o novo de Deus, não tem outro caminho senão por meio de Cristo. Amém? Não tem outro caminho senão a partir da nova natureza. Porque todas as coisas e todas as vezes que eu procuro viver a minha vida a partir da velha natureza, como Calvino diz aqui, tudo que eu trouxe do nascimento humano, se eu tento viver a partir de tudo aquilo que eu tenho de pecado, de caído, não vai ser bom, vai ser ruim. Todas as vezes que as decisões que eu tomo, elas são tomadas a partir da natureza, da velha natureza, essas decisões serão ruins. Então o primeiro passo para vivermos coisas novas em Deus, para vivermos novidade de vida na nossa família, na nossa casa, é vivermos a partir da nova natureza. O segundo passo está no versículo de número 5, se você puder acompanhar comigo, ele vai dizer: portanto, então já que vocês têm uma nova natureza, portanto, agora que vocês entenderam e entregaram a sua vida a Cristo, portanto, abandonem ou façam morrer as coisas pecaminosas que estão dentro de vocês. E é interessante porque enquanto estivermos nessa terra, nós cometeremos erros, sim ou não? Nós vamos pecar, sim ou não? Há uma guerra acontecendo em nós. Nós ainda temos a velha natureza brigando conosco. Então, por isso que Paulo nos aconselha a abandonar. Então, o segundo passo para que possamos ver coisas novas em Deus é abandonar as coisas pecaminosas. Diariamente, é abandonar a velha vida, é abandonar os velhos hábitos, é deixar para trás comportamentos que são nocivos à nossa nova natureza. Tem um comentarista que ele diz, e aqui o texto, nós não vamos nos aprofundar nos pecados em específico que estão aqui, mas ele traz para nós, no versículo de número 5 ainda: fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão, dos desejos, da ganância, que é idolatria. Esse comentarista ele vai dizer: todo pecado é basicamente egoísmo, autoadoração no lugar da adoração a Deus, a substituição de Cristo pelo eu no campo das afeições. Então, todas as vezes que nós idolatramos algo, todas as vezes que as nossas afeições, todas as vezes que a nossa satisfação não está em Deus, ela está no pecado. Então, eu não consigo abandonar a velha natureza. Eu não consigo abandonar o que me faz mal. Para viver o novo de Deus no seu casamento, na sua família, você precisa abandonar ações, comportamentos pecaminosos. Desde aqueles que a gente acha que não fazem mal, aquela mentirinha, sabe aquele eu já estou chegando, mas eu nem saí de casa? Você já fez isso? Eu tenho uma coisa para te contar, é mentira, e mentira é pecado. Se você não está chegando, fala que está saindo de casa, está resolvido o seu problema. Sabe aquele almoço que estava tão gostoso que você come, chega em casa e fala, estou passando mal? Pode ser gula. E gula é pecado.
Então nós precisamos abandonar todos os comportamentos que nos fazem mal. Esse é um passo, é o processo de nos despirmos, é o processo de abandonarmos aquilo que nos faz mal. É verdade. Quando a gente olha lá para o verso 9, nós podemos ler assim, ó, na parte B: pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Quando a gente olha para essa palavra, despir é um termo amplamente utilizado no Antigo Testamento. E eu quero convidar você a lembrar um pouco da história de Lázaro. Lembra João capítulo 11? Um dos textos mais emblemáticos da Bíblia, João capítulo 11, verso 35, que vai dizer que Jesus chorou pela morte do seu amigo Lázaro. E ele então morre, e quando já estava 4 dias morto, o que acontece? Jesus chega lá e pede: Lázaro, volte à vida, volte à vida. E quando ele sai daquele sepulcro, ele está todo amarrado. Ele está todo amarrado com muitas faixas. Seus braços, suas pernas, até mesmo a sua face está cheia de ataduras, está cheia de panos e lenços. Eu imagino que Lázaro deveria estar parecendo uma múmia. Ele está saindo daquela tumba desse jeito assim. E aí, quando ele sai, Jesus olha para ele e diz o quê? Por favor, tirem essas ataduras dele. Tirem essas ataduras. Tira tudo isso. Porque ele não precisa usar mais roupa de morto. Ele vai usar roupa de vivo a partir de agora. E acontece conosco dessa mesma forma, pastor. Quando vivemos a nova natureza no Senhor, nós temos que tirar a roupa de morto que há em nós. A roupa da velha natureza. E precisamos nos vestir com roupas novas. Com roupas que nos dignifiquem diante do Senhor. É isso que acontece. Lázaro retirou as suas ataduras. Ele não vivia mais em pecado, em morte espiritual, mas ele agora vivia uma nova natureza no Senhor. E é isso que nos alegra. E para viver coisas novas em Deus, quais são as ataduras que você precisa tirar? Quais são os comportamentos que você precisa abandonar para hoje viver coisas novas com o Senhor? Quais pecados você precisa abandonar? Em que você precisa deixar? O que você precisa deixar aos pés da cruz do Senhor? Como você pode fazer isso? Então vamos recapitular um pouquinho. O problema de todo o mal em nós foi por causa da nossa natureza corrompida. Há uma guerra até hoje entre essa natureza e a velha, a nova que vivemos no Senhor Jesus. Precisamos viver então uma nova natureza, precisamos ser revestidos, como diz o texto de Colossenses, de uma nova roupa. Precisamos ser revestidos de uma nova natureza. E para isso é preciso abandonarmos os comportamentos errados da velha. Nós precisamos diariamente negar a nós mesmos, negar aquilo que fazemos de mal a todo momento e nos colocarmos à disposição para viver coisas novas com o Senhor. E como nós fazemos isso? Como nós abandonamos a velha natureza? O início do capítulo 3 de Colossenses vai nos dizer: olhando para o Senhor, e então podemos viver coisas novas em Deus. O verso 10 vai dizer: revistam-se da nova natureza, viu? Revistam-se dela. Vocês foram despojados das antigas roupas, revistam-se dessa nova, à medida que aprendem a conhecer o seu Criador, e então se tornam semelhantes a Ele. A promessa volta, a promessa de que fomos feitos semelhantes ao Pai. A imagem e a semelhança volta quando nós temos a nossa natureza restaurada no Senhor. Quando Paulo fala, sejam renovados, a sua intenção é a mesma lá de 1 Coríntios capítulo 4, 16, em que ele vai dizer, através do Espírito de Deus, através do Espírito do Senhor, eu posso viver coisas novas, não sozinho. Sozinho eu não sou capaz de nada. Sozinho eu estou morto no pecado. Mas com Deus eu posso viver novas naturezas. Nós nos tornamos cada vez mais semelhantes com Cristo. E somos com Ele santificados. Um processo. Passamos por um processo de santificação diária. E é evidente que a nova natureza do crente se assemelha
a uma planta em crescimento. Nós fomos semeados e nós crescemos. Nós estamos vivos, não estamos mais mortos. Crescemos e damos frutos. Isso é lindo. Como é bom termos isso, não é, pastor? Também. E essa é a dinâmica. Esse é o terceiro passo. Então nós vivemos a nova natureza, abandonamos a velha vida e agora viveremos coisas novas em Deus. E viver coisas novas em Deus, o texto está dizendo para nós. Quero ler de novo o versículo 10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer a Cristo e se tornam semelhantes a Ele. Então, viver coisas novas em Deus, gente, não é ganhar um carro novo. Poderia ser, né? Mas não é. Viver coisas novas em Deus não é comprar a casa própria. Pode ser uma bênção que Deus nos dê, amém? Mas não é isso. Esse não é o fim. Viver o novo em Deus é nos assemelharmos e aprendemos a conhecer a Cristo e nos tornarmos semelhantes a Ele. Tem uma citação que diz: pensando nas relações humanas, quanto mais eu conheço alguém, compreendo as suas intenções, muitas vezes menos eu confio nessa pessoa. E no reino dos céus é exatamente o oposto. Quanto mais eu conheço, isto é, o Deus Trino e o nosso Salvador Jesus Cristo e os seus propósitos de graça, tanto mais eu confio e o amo. E tanto mais eu quero me parecer com Ele. Então, viver coisas novas em Deus é nos parecermos com Jesus. Porque quando eu me pareço com Jesus, eu tenho disposição de perdoar quem me magoou. Quando eu me pareço com Jesus, eu tenho disposição de ser generoso. Quando eu me pareço com Jesus, eu consigo andar uma milha a mais. Quando eu me pareço com Jesus, eu consigo ser manso, eu consigo ser humilde, eu consigo ter domínio próprio. Eu sei a hora de falar, eu sei a hora de escutar, eu consigo orar com fé, eu tenho intimidade com o Pai, eu tenho meu tempo de oração. Me parecer com Jesus é viver coisas novas na minha família. Me parecer mais com Jesus é viver coisas novas no meu casamento. Viver coisas novas é viver coisas novas no meu trabalho, é me parecer mais com Jesus. Perceba, nos parecermos mais com Jesus é viver coisas novas. E consequentemente, essa nova natureza nos parecendo mais com Cristo, tudo à nossa volta vai ser abençoado. Nosso trabalho, o que nós colocamos nas nossas mãos, os nossos relacionamentos, nós nos pareceremos mais com Jesus. E à medida que isso acontecer, coisas novas vão acontecer nas nossas vidas, amém? Então lembre-se disso. Porque muitas vezes o perigo, gente, do evangelho coach que nós vemos na internet é: siga Jesus e compre o seu carro novo. É assim, se você voltar o seu coração para Jesus, tudo na sua vida vai estar resolvido. É isso que a Bíblia diz? O que Jesus nos ensina sobre aflições? O que Jesus nos ensina sobre carregar a nossa própria cruz? Sobre negar a nós mesmos? O que Paulo está nos ensinando sobre abandonar a velha natureza? Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala de viver coisas novas, nós não estamos olhando e colocando o nosso coração, empenhando as nossas forças em adquirir, em ter, em prosperar. Por mais que isso sejam coisas que vão acontecer na nossa vida, mas também podem não acontecer. Podem não acontecer. Isso vai diminuir a nossa fé? Isso vai nos afastar de quem Deus é? Se Ele não me der a bênção que eu tanto quero, eu não vou mais seguir a Deus? Então, na verdade, o que eu tinha era uma relação de fornecedor com Deus. Eu vou fazer tudo o que o Senhor mandar. Se o Senhor me der essa bênção aqui, a gente fica bem. Se o Senhor não me der, a gente vai ter que se ver, né? Porque daí não dá, né? Um evangelho diluído. Então, viver coisas novas. Por que a nova natureza me faz viver coisas novas? Porque eu vou me parecer com Cristo. Porque a nova natureza me faz viver o novo. Porque eu vou me revestir de quem Cristo é. Exatamente. Cristo chama você para viver uma nova natureza com Ele. Ele chama você a abandonar o pecado, a nossa velha natureza. Deixar de lado os maus hábitos, os comportamentos e todas as nossas práticas pecaminosas que nós temos diariamente. Em Cristo, nós somos revestidos
com uma roupa nova e exaltados à destra de Deus Todo-Poderoso. E com Ele nós reinaremos por toda a eternidade. Quando adentrarmos nas mansões de glória, nas mansões celestiais, quando direcionamos os nossos olhos, fitos, olhando para Cristo, o autor da salvação. E nos revestimos como ministros do Senhor para comunicarmos essas verdades a todo mundo. Não é, pastor? Bem, você já vive a nova natureza? Talvez essa é a primeira pergunta, porque é o primeiro passo para viver coisas novas, é o primeiro passo para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, vivermos a nova natureza. Você já entregou a sua vida a Cristo? Você já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você já disse, eu não quero mais viver a minha vida a partir do que eu acho, dos meus sentimentos, das ideologias mais pagãs e perdidas que eu posso imaginar, dos meus sofismas, das coisas que eu criei. Eu não quero viver mais assim, mas eu quero viver a partir de quem Cristo é. Você já confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você precisa abandonar algo. Talvez esse é o segundo passo. O que eu preciso abandonar? Talvez eu já aceitei a Cristo, mas eu preciso abandonar algumas coisas. Eu preciso deixar algumas coisas do já estou chegando para trás. Eu preciso deixar algumas coisinhas que vivem ali, vivem na minha caixinha de pecados intocáveis, de coisinhas escondidas. Eu preciso deixar para trás. E eu preciso começar a entender que viver coisas novas não é ganhar coisas novas de Deus. E coisas aqui não é a ideia de coisas materiais, mas de valores do reino de Deus. Você pode fechar os seus olhos? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já entregou o seu coração a Jesus? Todos de olhos fechados, diante dessa palavra, talvez alguém aqui nessa noite precisa entregar a sua vida a Jesus para dar o primeiro passo a viver uma nova natureza, uma nova vida com Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus e tomar essa decisão nessa noite, dizendo, eu quero viver a nova natureza e viver coisas novas em Deus, você pode levantar uma de suas mãos. Nós queremos orar por você. Amém. Amém. É tempo de vivermos o novo do Senhor. Amém. Já vi lá no fundo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé. Durante essa canção, se você levantou uma de suas mãos, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos ter um tempo de oração juntos. Nós temos irmãos e irmãs que vão orar por você. Mas talvez você está dizendo, eu já aceitei a Jesus, eu já entreguei a minha vida, mas tem coisas que me prendem à velha natureza, tem coisas que eu preciso deixar para trás, tem coisas que eu ainda carrego, pecados de estimação, coisas que eu ainda idolatro, comportamentos que são nocivos à minha nova natureza, eu quero deixar isso para trás. Eu já aceitei a Jesus, mas eu ainda estou embaraçado com essas coisas. Eu quero te convidar também a sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar juntos, para que possamos hoje deixar aos pés da cruz, para vivermos diariamente, revestidos da nova natureza, conhecendo e nos parecendo mais com Cristo. Amém? Então, durante essa canção, se você aceitou a Jesus, ou se quer deixar para trás alguns comportamentos da velha natureza, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente e nós vamos orar juntos. Amém? Só
mais uma irmã para orar. Tem uma irmã aqui. Tem uma irmã no corredor. Se uma das nossas líderes ou uma irmã puder orar com ela. Amém. Você pode fechar os seus olhos no seu lugar. Nós vamos orar, consagrando os nossos corações ao Senhor, entregando as nossas vidas ao Senhor. Eu vou pedir para o Breno orar para que possamos encerrar esse tempo. Amém. Grandioso Deus, majestoso é o teu nome sobre toda a terra. Grande é o teu poder. O seu nome é elevado e nós te glorificamos. Ó Deus, nos revista desta nova natureza, que possamos viver coisas novas diante de ti, ó Pai. Que possamos conhecer cada vez mais e sermos cada vez mais semelhantes com o teu Filho, o Filho do homem, aquele que veio para nos resgatar, para nos salvar, nos tirar deste mundo maligno, nos tirar das coisas ruins e pecaminosas que nós vivemos, ó Deus. Nós te agradecemos, porque o Senhor é poderoso, o Senhor pode, o Senhor tem todo o poder e autoridade, debaixo da terra, sobre os céus, em toda parte. O Senhor é capaz de ser o mediador que nós precisamos para nos salvar. Ó Pai, console os corações, estenda a sua mão de poder gloriosa sobre a vida de cada um aqui, ó Deus. Estenda o teu poder regenerativo, ó Deus. Estenda a tua graça sobre nós, ó Deus. Que aqueles que não conheceram o teu nome venham a conhecer, e que aqueles que hoje fizeram uma decisão possam continuar caminhando com a igreja do Senhor, esta igreja que é santa, capacitada, enviada por ti às nações, ó Deus. Nós te louvamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém.